Próxima paragem, Rádio Pistáquio. Queridos Verdões, eu já recebi o ok do professor Ciotta, do Cardeal Ciotta. Estamos aqui nos Daphne Studios, mais uma vez com um grande hóspede, a falar em português e a falar de música. Antes de tudo isso, eu quero lembrar que nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, vamos estar uma pequena assim, parêntese, vamos estar no Italian Aperitivo no Manja, em Marvilla, por um evento organizado pelo Comites Portogallo, ou seja, um comitado dos italianos residentes em Portugal, que organizaram este aperitivo em Marvilla, no Manja. Nós vamos estar ali das 19 às 22. É um evento que faz parte de uma iniciativa maior que se chama Il Gusto nell'Arte, que celebra a comida italiana e celebra sobretudo a vontade de cada um de nós de aperitivar. Bom, então agora estamos aqui com Chalo Correia, de Luanda, mas há já 20 anos mais ou menos em Lisboa. E a primeira coisa, e portanto eu li a sua biografia, não é só um compositor, mas digamos assim uma pessoa que com a música conseguiu atingir vários campos da arte e da produção. Também foi ator, não sei se ainda é, mas acho que sim. Chalo Correia, qual foi, tu nasceste em Luanda, qual foi o momento em que tu te apaixonaste realmente pela música e começaste a dizer, e começou dentro de ti a surgir a ideia de que tu devias viver da música, com a música e para a música? Antes de mais, muito boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Sou o Chalo Correia. Entretanto, é só para fazer uma ressalva. Eu já estou há 32 anos em Portugal. É um pouco mais. Esqueci 10 anos. É que há várias informações, pronto, e o tempo passa, né? Algumas informações ficam desatualizadas. Mas é muito interessante. Eu acho que eu comecei a me interessar pela música. Eu lembro-me que quando tinha por aí 5 anos, a minha mãe comprou uma guitarra de brincar. E eu gostava muito de brincar com esta guitarra. E além disso, em Luanda, naquela altura, e como sempre, a cidade de Luanda é uma cidade onde é fervorosa em termos culturais. A música está sempre presente em todos os espaços da sociedade, né? Em cerimônias, inclusive cerimônias de casamento, cerimônias de óbito, a música está sempre presente, né? E entretanto, quando a minha mãe comprou-me aquela viola, eu penso que foi um momento muito importante e também muito fascinante, porque nunca mais me saiu a ideia de querer tocar viola, né? E depois vai para os 13, 14 anos, no bairro onde nós morávamos, também tinha outros meninos que estavam interessados e fazíamos pequenos grupos com as meninas, de brincar, como se estivéssemos assim no palco, né? A imaginação já estava, né? Ok, então foi, digamos, daí que um primeiro passo dentro a ideia da música, não é? Sim. E lá foi a tua primeira guitarra verdadeira ou aquilo era só de brincar? Não, aquilo estamos a falar nos 13, 14 anos. Depois, neste período, Angola vivia um período de guerra. Um período muito mau, em que nós não tínhamos como comprar instrumentos musicais. E então havia um colega que tinha muita aptidão para fazer coisas e fazia guitarras rudimentares, com madeiras ou com latas, e aproveitávamos os cabos de bicicleta para desfiar, eles faziam as cordas, né? Lembro-me de tentarmos ir ainda
A escola de música que havia lá era a única escola que havia, Ok. que era a Academia de Música, mas não fomos aceitos lá porque aquilo era para pessoas muito ricas, Sim, né? sim, Na sim, altura sim, nós não tínhamos possibilidades. Então, digamos, a viola verdadeira, a primeira que eu tive, foi-me dada a um amigo meu que tinha ido estudar para a Rússia e trouxe-me um violão. E depois, aí aos 18, 19 anos, comecei a fazer todo o possível para sair de Angola, né? Ok. Sim, e consegui sair aos 18, saí de Angola, 19, saí de Angola e depois fui para o Zimbábue Ok. e Zimbábue vim para cá. Ok. E assim que eu cheguei, ofereceram-me logo uma viola, né? Ok. Sim, ok. sim. Já havia um colega nosso que era também companheiro desses de brincadeira em Luanda, que já estava aqui há mais tempo e que já fazia parte de um grupo musical no Algarve, em Faro. E eu cheguei para Lisboa, fiquei aqui um tempo, depois fui para lá me juntar com ele e lá ofereceu um violão. Pronto, a partir daí, então, as coisas começaram a se concretizando, né? Interessante. Não sei se, no, eu tinha uma curiosidade porque questo foi um começo, não é? Mas imagino que no campo da música há sempre aquelas dificuldades, como faço a viver só de música. Sim. Tu, durante a tua vida, fizeste também outros trabalhos? Com certeza, fiz muita coisa. Eu fui barbeiro, trabalhei na construção civil, trabalhei em hotel, né? Fui estudante universitário e fiz tudo e mais alguma coisa, né? Até que chegou um ponto, isso depois conciliava, já muito mais tarde, ia conciliando a música e os trabalhos, porque a música não dava, não conseguia. Sim, coisa. fazer as duas coisas. Até que há 20 anos talvez, eu deixei de fazer o que eu fazia, só para fazer inteiramente música. Pronto, me revoltei, seja o que for, né? Sim. Eu vou fazer música e pronto. A gente come ar, come qualquer areia, pedra. Um sacrifício, Um digamos. sacrifício, né? Yeah. E a partir daí, pronto, foi bom porque para mim profissionalmente foi muito bom, porque torna-se muito mais exigente, né? Porque a música não é só o fator de ir tocar e pôr as pessoas a dançar. Eu faço pesquisa da música de Angola. Eu estudo muito a música de Angola dos anos 60 e 70, que era uma música muito característica, que ou seja, já não se encontra muita gente a fazer isso. Em Portugal penso que não temos. Então é muito específico, era a forma como se toca o violão, ou como os meus velhos tocavam, o semba, na sua essência. É dessa escola, porque é dessa escola que eu ouvi também quando era miúdo, e vi muitos mais velhos. Tenho um tio, marido de uma tia, que é um dos grandes guitarristas angolanos, que é o Carlitos Vieira Dias, e todas as vezes que eu vou lá a Angola, eu vou lá, que é para ele me ensinar algumas coisas, algumas técnicas, como é que se fazem certas coisas, né? Uau. E isto aqui já é difícil encontrar. Aquilo que Aqui e mesmo lá, cá há uma nova geração. Aquilo que é chamado mesmo música tradicional. A música... Exatamente, eu costumo dizer é tradicional urbana. Por quê? Porque nos anos 50, nos anos 40, penso eu, começam a aparecer, anos 30, começam a aparecer os grandes violinistas angolanos, né? E eles, para eles tocavam a música europeia, então começam a enquadrar a música nacional, ou seja, aquilo que se fazia nos instrumentos tradicionais, nas percussões, é transposto para a guitarra. Interessante. Exatamente. E é essa classe de músicos que proliferou até os anos 70, ainda estávamos aqui nos anos 75, 76, até 78, 79, por aí, né? E depois, princípios dos anos 80, também começa a haver uma outra vertente da música, a música urbana, muito influenciada pelo som que vinha das Antilhas. Na altura não era o zouk. O zouk, não sei se já ouviram falar do zouk. O zouk é uma coisa recente. Era o compá, que é um estilo de música que vem do Haiti. E esse estilo de música é muito forte, muito apreciado em Angola, porque ele traz também raízes ancestrais que foram levadas pelos escravos ou pelas pessoas escravizadas, não é? E depois já há o retorno. Quem fala disso, do compá, fala do merengue, fala do samba, fala de muitas músicas, né?
Interessante, porque é mesmo a Exatamente. Então, esse é o meu trabalho também, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de estudo, já tenho vários anos a fazer isso, e agora começo a ter alguma, como é que eu vou dizer, começo a ter algum reconhecimento sobre alguns músicos mais velhos de Angola e mesmo jovens. E, claro, isso para mim me incentiva ainda mais a trabalhar esse campo, né? Incrível. Ok, então ao final podemos dizer que Portugal trouxe muita sorte. Não é sorte. Portugal só me deu as condições para eu trabalhar. Como é que foi a Não foi primeira sorte. impressão de chegar aqui? Foi horrível. Foi horrível. A primeira visão que eu tinha era as pessoas corriam, pareciam loucas de um lado e do outro, e não tinha cor. Que eu cheguei no inverno e não havia cor. As pessoas estavam vestidas de cor escura. Isso, para quem vem de um país claro. com luz e com cores, isso não faz bem a cabeça, né? E na altura era uma loucura. A gente ficava assim, não entendia, não percebia nada, não percebia o português. Eu vinha de um país que fala português, mas nós lá abrimos as vogais, né? Sim, É muito fácil aprender a entender o brasileiro e o brasileiro nos entender do que o brasileiro entender o português ou o angolano entender o português logo assim no primeiro caso, né? Então foi assim um pouco duro. E nós estávamos totalmente desenquadrados, porque nós estávamos a sair de um país em guerra, como que escapando daquela situação, e nos deparamos aqui com um sistema também muito fechado. Certo. Para nós que vínhamos da África. Era muito racista, excluía muitas pessoas e nós já não estávamos habituados a esse tipo de coisa, né? Porque aquilo, quando eu cheguei cá há 33 anos, salvo erro, Portugal estava muito atrasado. Imagino. Estava muito atrasado. Nós tínhamos coisas, apesar de ser ainda um país novo, com a independência de 75, em muitos aspectos nós estávamos muito mais à frente. Exato. Então foi assim um choque, uma desilusão, e ligar para Angola. Disse, mãe, eu vou voltar. Disse, não, você não volta, você fica aí, que tem guerra. Não pode voltar, que aqui tem guerra, né? Imagina uma mãe falar nisso para um filho, né? Claro. Certo. A mãe ficou aí? Ou todo mundo, ficou só saí eu, né? Okay. E depois, desde Lisboa para Algarve, como é que foi aí? Melhorou um pouco? ou não? A impressão mesmo de... assim, o Algarve naquele tempo era um deserto. Era um deserto, né? O trabalho que tinha era a construção civil só, e Lisboa era aquela coisa muito velha, uma cidade a cair, os prédios muito velhos, as estradas, os carros, tudo velho, mas aqui também onde tínhamos a maior parte dos nossos amigos, né? E então, todo final do mês, saíamos do Algarve, que era para vir aqui, e encontrarmos com os amigos. Na altura até vínhamos sempre no final do mês, íamos para a Feira do Relógio, que naquela altura vinha até aqui embaixo no largo, então a bebedeira começava ali, até às 5 da tarde estava tudo, né? Como deve perceber, né? Mas era uma coisa muito, muito interessante, até que chegou uma altura que disse, não, no Algarve não dá. Algarve qual era a nossa vida? Não tínhamos vida. Nós trabalhamos e vivemos em várias cidades. Eu primeiro fui para Faro, estavam lá os meus amigos, já estavam lá já há 1 ou 2 anos, estavam a construir a piscina de Faro, e trabalhamos aí. Depois fui para Lolé, uma cidadezinha pequenina, que não tinha nada. Depois, então andávamos, quando havia trabalho, um mês nessa coisa, às vezes o patrão dizia, não, agora vamos para outra cidadezinha, Armação de Pera, era Olhão. Aquilo era, para nós era uma coisa horrível, né? Porque em Luanda nós tínhamos uma vida, a gente era muito feliz em Luanda, né? A nossa vida era vida de escola para casa, festas, almoçaradas, jantaradas e passear. Só que depois a questão da guerra começa a ficar forte, e os jovens têm que ser obrigados a ir para a tropa, né, são perseguidos, que é para ir para a tropa, não tem mais nada que fazer, e muitos começaram a sair do país, né? Começaram, como é lógico. Mas isso foi um grande choque para nós, né? Foi um grande choque. Há pessoas que até hoje não se recuperaram disto. Não conseguiram se recuperar porque deixaram a família, não podiam voltar e ficaram como que presos aqui. E o trabalho extremamente duro, trabalho que a maior parte não estava habituada a fazer,
mas tinha que fazer para sobreviver. É bom Mas saber pronto. isso, porque a gente na Europa tem sempre aquele imaginação que tipo, muitos africanos chegaram da África para Portugal para encontrar condições melhores. Numa maneira, talvez, em alguns campos, pode ter algumas condições melhores, mas no estado da felicidade, no estado não da pessoal, agora, mais estou a ouvir a gente que me conta-me isso, é claro que na África também a gente vive bem. A africano que estava como tu, te sentias melhor. Sim, eu não posso me queixar da minha vida. Eu tive uma infância muito boa, melhor do que muitos europeus, por exemplo. Muitos europeus, né? Nós tínhamos uma casa, tínhamos todo o final de semana, a gente saía fora da cidade para irmos fazer piquenique com várias famílias, com comida, com bebida, com tudo e mais alguma coisa, né? Aquilo que acontece aqui na Europa e mesmo em Portugal, ficou o ressentimento, entre aspas, de terem perdido Angola, e então há uma política antiga e até hoje que continua, que é o menosprezo, né? Menosprezar, ou seja, dar pouco valor e não se falarem das coisas boas que a África tem. O objetivo é a África, é sempre o como uma negativo. forma de rancor, talvez, que uma perderam forma, a guerra. é uma forma de rancor Absurda, e é uma na forma verdade. também de desmoralização, né? De desvalorizar, não é? E isto, claro que às vezes causa-nos muita revolta, porque às vezes estão a dizer uma coisa e estão a apresentar uma imagem que é um país não sei de onde. Na África são vários países, 50 e tal países, 70 e tal países, em que põem um país e dizem que é Angola, ou dizem que é outro povo. Isto é constante. Claro. Né? E também há aqui muita ignorância por parte do povo europeu. O povo europeu vive num limbo, assim, a nível de conhecimento mundial e internacional, que é imposto pela classe política europeia. E isto não tem muita curiosidade em saber. É o que eles põem na televisão, nos órgãos, e as pessoas seguem. E isso como é que eu vou dizer? É um déficit muito grande. Charles, eu tenho uma pergunta que surge aí, mas por causa da minha ignorância nas questões e na história da lusofonia, ou seja, de todo mundo que fala português e que tem um bocado da cultura portuguesa. Esta famosa guerra, por que nasceu esta guerra? Quem eram os bons, quem eram os maus? Por que nasceu esta guerra? Quando nasceu e como acabou esta guerra? Eu acrescentava quanto durou também. E quanto durou, exato? É assim, Portugal fez uma colonização 400 e tal, 500 anos, né? Em que propriamente dita, a colonização propriamente dita começa, penso que é no final do século XIX, e depois da Conferência de Berlim, 1825 ou 22, em que quem possui as possessões ultramarinas são obrigados a exercer o seu poder. Ora, é claro que os africanos sempre lutaram contra isto. Nunca parou. Houve sempre uma resistência dos povos contra o opressor, contra o colono, né? E nos anos 60 dá-se grandes situações de massacre, porque as pessoas começam a generalizar o sentido de consciência nacional. E em 61, em 4 de fevereiro de 1961, começa-se mesmo a luta armada no território de Angola contra os portugueses. Quando são formados, em 56, o MPLA, que é o movimento, o partido político está no poder até hoje, tem a FNLA, tem a UNITA, e assim então vão desenvolvendo uma luta de guerrilha, clandestinidade, contra o colonialismo português, né? Com a ajuda de vários países africanos, ajuda da Argélia, ajuda de Marrocos e do Congo, Brazzaville, e assim vem culminar em 1975 com a independência, ou seja, um ano depois de ter se dado aqui o 25 de Abril, essa independência. Entretanto, a independência foi mal concebida
porque, na minha opinião, Portugal limitou-se a deixar o território sair de Angola. Ok. Fugiu. Fugiu. E já havia feito, os três grupos dos movimentos nacionalistas já tinham feito aqui vários encontros aqui em Portugal para então ver qual seria a ideia do país, mas esses encontros, essas conversações entre os três foi uma sabotagem, né? Penso que o MPLA Portugal fica do lado do MPLA e o MPLA é criado um movimento, um governo de unidade nacional para depois ir às eleições, e isto depois no terreno é sabotado. Portanto, dá-se uma guerra entre os três beligerantes. O MPLA, como tinha na altura mais apoio, fica em Luanda e guerreia com os outros movimentos. A guerra continua em 75 e o MPLA, ao redor de Luanda, está forças da África do Sul. Entravam pelo sul com a UNITA e forças com mercenários europeus vinham do norte através do Congo Zaire. E o MPLA aqui em Luanda proclama a independência, 75, mas também com a ajuda da internacionalista de Cuba. Pois esses militares cubanos vêm em Angola, ficam em Angola durante muito tempo e a guerra civil então torna-se uma realidade. Ok. Que durante muito tempo. Né? No, eu estava falando disso, estava curioso sobre o papel que assumiam os angolanos mesmo, porque eu li de histórias, também há um famoso de Guiné-Bissau, que é aqueles africanos que ficavam do lado do exército português. Ou seja, os portugueses começavam a meter na tropa também gente da Angola, na guerra da Angola, na Guiné-Bissau. E há um famoso, por exemplo, militar que foi premiado como o melhor português, militar Mata. português, mas Sim. ele na verdade é guinense. Como é esta história? O Marcelino da Mata. Marcelino da Mata, exatamente, che io lì a poco, non mi lembrava il nome. E com'è tipo, o teu ponto di vista? Perché è aquella cosa che dice, è un eroe in Portogallo, ma c'è un traidor là da Guiné-Bissau, o talvez ele assume-se como português, então não é traidor. Qual é o teu ponto de vista sobre se havia este caso também de angolano? É assim, Portugal tem para mim a história de Portugal é uma história de um cinismo maquiavélico, um cinismo terrível. Por exemplo, os povos nativos, por exemplo, de Angola, de Moçambique, e penso também que é da Guiné, até nos anos 60, a maior parte do povo africano negro não era considerado cidadão. Ou seja, porque eram indígenas, não eram gente, eram gentios. Ok. Né? Para passar para cidadão, você tinha que ter uma série de conhecer certos saberes. Por exemplo, tinha que saber comer com garfo e faca, tinha que saber falar o português, não podia falar as línguas nativas, tinha que... para uma série de coisas. Tinha que ter a 4ª classe de escolaridade. E, ao mesmo tempo, estes mesmos nativos eram enquadrados, obrigados a serem enquadrados na tropa portuguesa para ir combater o seu próprio povo, Pois. como que portugueses. Pois. Está a entender? E eles fazem isso. Só vou dar um exemplo. Muita gente que esteve... Eu mesmo, isso até calha é uma coincidência, eu recebi há 8 dias um senhor que veio de Angola, que tinha sido militar na tropa portuguesa, e que mandaram uma carta para Angola do Ministério da Defesa dizendo que ele tinha direito a uma reforma militar, tinha cumprido 5 anos e tal, então que tinha direito a receber, que ele tinha que vir cá e receber esse dinheiro. Ele não tinha aqui famílias, pediram, estou a falar aqui há 8 dias atrás. Sim. Eu disse, ok, tragam um homem, dizem o homem para vir que eu recebo em minha casa e eu posso lhe indicar onde é que ele. Fui com ele até ao centro da Caixa Geral de Aposentações, que é ali na Caixa Geral de Depósitos. Chegámos lá e mostramos o documento tal, do Ministério da Defesa para lá, dizendo que tinha lá dinheiro. Eles disseram, aqui não tem dinheiro nenhum. Você está como é que o Ministério está aqui tudo bem, fez 6 anos de cadeia, de tropa, assim, tem direito. Como é que este processo não se encontra aqui na Caixa Geral de Aposentações?
Disse, não, o senhor tem que ir lá para o Ministério da Defesa. Ele, como o senhor é o mais velho, 77 anos, eu acompanhei ele até o Ministério da Defesa. Disse, não, nós não atendemos esses casos, você tem que ir na Avenida Infante Santo, que é lá um departamento dos antigos combatentes, blá, 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 blá. Era o típico caso de burocracia. E fomos, intencional, e fomos lá e disse, mas isto aqui não quer dizer que ele tem direito. Então eu disse, ele não tem direito, porque é que o Ministério da Defesa faz uma carta desta de uma pessoa que está em Angola, que vive com todas as dificuldades, gastou o que não tinha para vir receber esse dinheiro e não tem dinheiro nenhum. Então fui falar com outro senhor que já tem resolvido esses casos e ele disse, olha, Charles, eu tenho um caso idêntico, mas não está resolvido e não vai ser resolvido. Por quê? Porque creio que em 1991 ou em 1990 saiu um decreto de lei de que aquelas pessoas que não fizeram o registro, não entregaram documentação, não sei o que é, se não entregaram, perderam o direito. Ele lá em Angola, como é que ele vai saber disso? Pois, claro. Pronto, e perdeu o direito. A única coisa que o senhor pode fazer é mandar uma carta ao Ministério da Defesa português, e o Ministério da Defesa português, então, se achar conveniente, pega neste processo e envia para a Segurança Social, e então a Segurança Social poderá ou não lhe conceder um apoio. Um apoio, não, uma subsídio. Indenização. Não, indenização não, uma aposentadoria, sim, né? uma mensal, Ok, uma reforma. Portanto, ele lutou para os portugueses. Lutou para os portugueses. A reforma deste senhor, cioè, o Portugal ficou com a reforma deste senhor, praticamente. Roubou a reforma desse senhor. Há dias esteve num programa de televisão, fizeram um documentário sobre os tropas que combateram no exército português da Guiné, que foram totalmente abandonados. E depois, quando entraram os guineenses, a tropa guinense, para o poder, não sei, uma centena desses militares foram dizimados. Okay. Foram considerados traidores. Né? Mas, Charles, na tua opinião, qual é a moral que nós temos ouvindo essas histórias, ou seja, que os colonizadores, independentemente de quem são uma merda, ou que a guerra a ser uma merda, ou que é o ser humano a ser uma merda? Qual é do teu ponto de vista, digamos assim, o resumo de histórias como essas? O resumo da história como essas é que eu acho que está tudo merdificado, né? Está atualmente tudo merdificado, porque aquilo que aconteceu há 40 ou 50 anos, essas pessoas que vieram da democracia, não sei de quê, tinham que ter uma lucidez e para pôr um ponto final e fazer o que é correto. Não é contarem a história ou romantizá-la. Aquela merda foi feita e foi muito mal feita, né? Este senhor que estava, esse Marcelino da Mata, que andou a matar um monte de africanos, que eles ficam todos inchados de que foi um grande combatente português, estavam a falar em tempo de democracia. Como é que isto é possível? Né? Não é? Ou seja, muita gente que andou a matar em África, e mesmo gente que matou aqui na PID, na Polícia Política, não sei o quê, devia ter havido um julgamento depois dessa, dizem, como é que é, revolução com flores. Não se faz revolução com flores, tem que ser chapada ou tiro, né? Exato. Ok. Mas isto é uma coisa. Mas uma coisa, no 75 tu, portanto, já estavas em Portugal? 75 não, 75 eu estava em Angola. Estavas em Angola. Sim, eu vim em 90. Ok, em 90. Sim, mas ainda lembro-me da independência, lembro-me do tempo colonial, com a presença dos portugueses lá, lembro-me muito bem. Ok, agora, hoje em dia há uma, como posso dizer, uma irmandade diplomática entre Portugal e as suas ex-colónias. Não, mas isto não é aparência. Não acredito nisso. Tu achas que é uma sorte de traição perante as lutas que foram feitas para a independência, ou é só uma maneira mais evoluta para perdoar o que os portugueses fizeram e tentar olhar
digamos assim, para os outros países como entidades com as quais tu podes ter também agora uma relação melhor, mais positiva, digamos assim. É assim, não sei. é assim, independentemente desses louros, esses beijamão dos senhores políticos, né, que não é isso, também precisamos, mas não é isso. Eu pretendo dizer que sempre houve boas pessoas, né? Pessoas portuguesas boas, pessoas que estiveram lá muitos anos, muitas não saíram e continuaram lá e continuam hoje até lá. Houve aquelas pessoas que tiveram que sair porque enquanto estiveram lá só fizeram mal às pessoas. Atualmente, o que é que eu acho? Eu acho que o presidente português disse aí há tempos que devia haver uma reparação sobre a colonização, não sei o quê. Por mim, a gente não precisa de dinheiro. Nós precisamos, sim. A reparação é arranjar mecanismos, por exemplo, que os afrodescendentes já nascidos aqui, que não são angolanos, nem são cabo-verdianos, são portugueses, que devessem serem muito melhor atendidos, melhor acompanhados, né? Subsídios para que eles possam estar nas escolas, quando as mães saem de manhã para ir trabalhar, porque esse povo foi sempre escravizado. Sim. Foi sempre maltratado, né? E quando se dá essa revolução toda para a democracia, tem que haver uma reparação, não é só o processo de cotas que tem que existir, mas tem que haver alguns benefícios, né? Para que as pessoas possam atingir um médio de vida mais ou menos equiparado. Estes meninos estão a fazer, queimam tudo, é falta de educação. O pai trabalha nas obras, não teve tempo de estudar. Sai de manhã, chega à meia-noite. A mãe, você anda nesses ônibus, nos autocarros, às 4, 5 da manhã, são elas que vão limpar os escritórios, vão limpar tudo e mais alguma coisa. Como é que pode educar um filho? Não é? É muito complicado. Quando disseste que quando chegaste cá em Portugal, a gente parecia muito racista. Sim. Desde então até hoje em dia, melhorou alguma coisa nesse sentido? É sim. A presença, eu penso que a nossa presença, porque a presença africana, especialmente nos anos 90 começam a vir pessoas para Portugal, estou a falar inteiramente de Angola, né? Já não é, nós não víamos, a maior parte que vem para Portugal, os jovens, vêm por causa da guerra. Não vêm por causa da situação mal. E muitos deles, quando vêm para cá, já vêm com um certo nível de escolaridade. Era o contrário, quando a gente encontrou aqui uma boa parte dos colegas que a gente trabalhava com eles, né, que eram oriundos de Cabo Verde, a maior parte, havia colegas que não sabiam escrever. Não é? E, entretanto, o sistema agudizava-se ainda mais, ou seja, o racismo, porque quando não se tem escolaridade, tem uma educação parca, você é facilmente dominado. Não é? Melhorou no sentido de que os portugueses também mudaram, de certa forma. Porque era um povo, na minha opinião, eu falo aqui da região de Lisboa, aquilo que eu consigo perceber até hoje, era um povo do tipo assim provinciano, muito ressentido, né? Muito ressentido e pobre. Então tudo que vem é uma ameaça, né? E eu senti... Agora, o português evoluiu, estudaram mais, tiveram muito mais formação, as mulheres estão mais sofisticadas nas faculdades, coisa que no passado quem ia para a faculdade é que era pessoa de filhos de ricos, né? Gente com muito dinheiro. Agora, isso não quer dizer que o racismo desapareceu. O racismo é um bicho que vai se adaptando diante do momento. É verdade, né? é verdade. Então, Boa, é preciso muitas vezes ter um grande conhecimento, né, para você identificar, porque ele não é muito visível, aparentemente está tudo bem, mas ele está lá contido. Há situações em que você vê, porra, o que é que se passa aqui afinal? Se não há uma resposta plausível e convincente para te dar, você tem que dizer, não, isto também é racismo. Não é? Ou seja, e a nossa luta é isto, a nossa luta não pode parar, né? Pois. Porque o racismo é injustiça. Há tempo estava a falar com uma pessoa, disse, mas já o racismo reverso. Qual racismo reverso?
O racismo dos africanos, minha senhora, vai estudar. O racismo é uma coisa que foi criada. O racismo foi criado, o racismo foi construído. Estão aí tudo quanto é matéria sobre o racismo. Quem exerce o racismo é quem detém o poder. Né? Aquelas pessoas têm que reagir de qualquer forma. E você está a dizer que é racismo? Isso é estúpida. Mas, Chalo, só uma curiosidade. Digamos, eu percebo quando tu dizes o racismo é de quem é o poder, mas há também pessoas que na própria vida não têm poder e são racistas. Ou seja, por causa talvez da frustração, porque a vida é injusta com eles. Eu não me fiz entender. Portanto, ou sou eu que não percebi? Eu não fiz entender. É quando eu digo assim, o racismo é uma questão de poder. É uma questão do poder branco sobre os povos que foram subjugados. Ok. Está a entender? O racismo é ignorância. Porque ele foi criado. Ele o racismo não caiu do céu e veio agora eu sou racista. Não. Houve pseudo-estudos de gente que andou aí, principalmente surgiu na França, e aí há teorias sobre isto, né? Que depois foi se desenvolvendo. Ok. Não é uma coisa, sim. Ok, não, percebo. Mas tipo, é uma coisa que acontece muito também em Itália, não? Porque frequentemente também há algumas pessoas que pensam que talvez na Itália há uma quantidade, uma percentagem de racistas excessiva, digamos assim. Mas eu imagino, digamos assim, numa fábrica onde trabalham pessoas que tipo vêm da África e pessoas locais, brancas, e têm a mesma função, têm o mesmo ordenado, ok? E os brancos são racistas contra os outros. Aquilo é uma situação muito frequente, não só na Itália, mas seja onde for, acho eu, e portanto, onde, digamos assim, um tipo de, não sei se é apropriado chamar de raça, mas digamos assim, uma categoria de pessoas etnias, ou seja, são todos os mesmos níveis, mas uma quantidade de pessoas que têm determinadas características são racistas contra as outras. Ok? Ou seja, são todos no mesmo patamar, mesmo assim há alguém que é racista contra os outros. Nesses casos aqui, de onde é que nasce o racismo? Portanto, há pouco eu falei uma questão de poder. O racismo é uma questão de poder. E quem detém o poder, né? Independentemente dos seus semelhantes estarem, entre aspas, estarem numa situação de não privilégio no meio dos brancos em relação aos outros não brancos, porque foram colonizados, porque a conjuntura internacional funciona neste sentido, então indevidamente sentem-se que estão em cima ou estão num patamar superior. E isso você pode ver, por exemplo, se houver um caso, um problema qualquer que esteja aí a passar, olha, houve uma senhora que foi assaltado por um negro, né? Sem ninguém perguntar, o primeiro dia que tiver o azar de passar no sítio que não foi ele, está sujeito a levar um tiro, sem lhe perguntarem primeiro. Então são as questões do poder, né? Não sei se estou-me a fazer entender. Sim. Ou seja, essa questão é o que se passa no Brasil, por exemplo. Né? É o que se passa no Brasil. No Brasil é terrível, o Brasil é uma coisa medonha, mas isso é o que se herdou daquele sistema todo esclavagista, não é? Em que acabou entre aspas a escravatura. Esses negros são postos para fora, não houve um trabalho, uma indemnização ou um programa governamental que indemnizasse e desse também poder a esses negros. Pelo contrário, eles foram proibidos de terem propriedades, foram proibidos de muita coisa, e abriu-se as portas para os europeus entrarem, e esses deram-nos terra arável, deram-nos dinheiro, deram não sei o quê. Esta malta continua aí até hoje.
Vão para onde? Vão para as favelas. Claro. Depois criaram-se aquelas teorias da inferioridade do negro, que o negro é assado, que o negro é isso, que não sei o que, não sei o que. Claro, ficou estigmatizado. Até hoje. Né? Isto mudou um pouquinho, uma coisinha de nada, agora estamos a falar do Brasil, com a entrada do Lula. O Lula disse, pá, não pode ser. Mas o Lula fez isso porque já as Nações Unidas durante muitos anos estavam em cima do Brasil por causa dessa questão. E o Lula disse, não, tem que haver cotas, porque é a única forma das pessoas conseguirem... Eu também não gosto do sistema de cotas, mas no sistema racista, em que as pessoas... há ali uma barreira intransponível, então foi através das cotas que hoje em dia já tem aqui académicos negros brasileiros, eu tenho muitos amigos mesmo lá no Brasil, por causa dessas cotas, né? Porque isto, a questão do racismo é uma questão terrível, é uma questão porque é injusto. Eu já fui, várias pessoas já fui insultado. Uma vez estava ali no carro, ia passar, o polícia manda parar porque ia passar não sei o quê, e ele depois fez para avançar e eu não reparei, ele ofendeu-me. Pura e simplesmente. Sentiu-se como digamos, a possibilidade. Posso ofender ele. Exatamente, ofendeu-me. Não estou a dizer que sejam todos polícias assim. Eu também já tive polícias que me trataram. Quem polícias? Então você vai nas repartições públicas, já tive grandes discussões acesas, às vezes com várias pessoas despreparadas, pessoas que foram criadas com como é que eu vou dizer? Preconceito. Este preconceito, estes códigos, né? Porque as crianças não nascem racistas. A própria sociedade é que lhes vai ensinando como é que deve-se tratar certas pessoas. Eu costumo chamar isso, são os códigos. E a sociedade também a ignorância, como disse Daphne, porque uma vez me aconteceu de falar com uma senhora, da vendedora da Feira da Ladra, uma pessoa, tipo, não notava-se, tipo, não tinha muita escolaridade na maneira de falar, assim. Ela dizia, não, porque esses pretos, começou a dizer, ela disse, olha, mas, não, porque acontece sempre com os pretos. Ele disse, olha, porque roubou, ele falava do roubo. Ele disse, mas olha que os brancos também roubam. Sim, mas às vezes preto mais, sim. Okay, deixa estar, eu disse. Continua a roubar até hoje os pretos, né? Exato. Então, uma certa também a ignorância, falta de estudos, falta de conhecimento. Mas falta também de uma coisa que eu costumo bater muito, é a forma como se ensina, e principalmente eu como estudei História, a forma como se ensina a História em Portugal, que já devia mudar. Já devia mudar muita coisa, não se pode ensinar como se ensinasse, como se ensinava no tempo do Salazar, por exemplo. Não é? Você vai agora nas faculdades, é uma porcaria, uma grande merda. Eu estudei na faculdade de letra, às vezes dá vontade de levantar ali e dar uma champada. Não, um soco mesmo. Não, nada de violência. Mas é assim, é terrível. Porque esses sistemas, acho que os sistemas de formação não mudaram assim tanto, né? E nas faculdades é onde tu vês a separação entre as pessoas, que é uma coisa assim desnecessária, né? Sim, olha, ovviamente este racismo è un argomento molto grande, molto grande, e io gostaria di parlare molto mais. Mas, não, queria só dizer que então havia racismo, então havia guerra, havia a violência, havia os mortos também quando tu estavas então quando havia a guerra na Angola. Sim. Então lá chegavam as mães, não é? A tua mãe tentou também de mandar-te embora de Angola para não, eu fui da minha livre espontânea vontade. Ok. Eu saí de minha livre espontânea vontade e disse que não queria ficar mais lá, disse que não queria ficar aí. Para evitar os perigos também da guerra toda, não é? Da confusão que havia. Eu, para dizer a verdade, eu ainda estive na tropa, eu fiz a tropa, eu com 17 anos era aspirante. Eu fui cadete da Força Aérea e estava para ir para a Rússia, né? Ok. E, exatamente, fazer aviação, pilotagem. Eu e muitos jovens na altura. E chegou uma altura que eu não queria aquilo para mim. Pois. Não era o meu sonho. Não, era para dizer, para introduzir um pouco de música, não sei. Porque tu começaste. Não, como é que tu, quando é que tu começaste a ter os primeiros concertos em Lisboa mesmo? Olha, Charlo Correa vai tocar. Como é que começou esta tua carreira aqui em Lisboa? Eu comecei a tocar nos restaurantes, nos bares aí em Alfama, nas escolas gerais e também com associações, né?
E depois, mais tarde, tínhamos aqui um grupo de muito bons de músicos angolanos, ali na Moraria, então tocávamos naqueles restaurantes. Festas particulares, e pouco a pouco as pessoas vão se interessando. Tocávamos ali no Ars Pub também, assim. Havia muitas casas na altura, né? Primeiro o boom do turismo começou a matar algumas. Depois com o Covid morreram todas, né? Morreram todas. Pois. Neste momento nem sei como é que está a atividade cultural. Eu acho que nunca se fez assim uma política cultural. Portugal estava muito boa por causa da diversidade e nós tivemos, quando digo nós, as pessoas africanas tiveram um papel muito importante, porque vinham muita gente de vários países exatamente para desfrutar esta Lisboa que não havia então. Já estive na Bélgica, na França, na Holanda, né? E perdemos tudo assim, né? Você ainda chegou a ir aos anos 60, não? Sim. Que era uma loucura. Uma loucura total. Eu ficava a tocar das 11 até as 4, só com violão. Era lindíssimo. Só pelo gosto de tocar. Mas Charlo, no tuo punto di vista, perché perdemos tudo? Perché esta cidade abdicou desse... O que aconteceu? Porque eu ainda não estou convencido que tudo surgiu do turismo, sabes? Eu acho que o turismo é só uma desculpa, é só um efeito de algo ainda de uma causa que ainda... O efeito colateral de uma causa que ainda está escondida. Por que perdemos esta Lisboa dos anos 60, por exemplo? Porque há outros locais desse gênero que desapareceram. Há um certo tipo de vida, de atitudes que pararam de existir e que foram mudadas para outras atitudes. Tu não achas que é o peso do capitalismo? Não, absolutamente. Eu acho que é o peso da ganância das pessoas e não do capitalismo. Que o capitalismo talvez é uma coisa que estimula esta ganância das pessoas. Percebes isso? Sabes aquela imagem que tipo tu tens um anjinho no lado esquerdo e um pequeno diabo no lado direito e tu, pessoas, ser humano, às vezes ouves o anjinho, ouves o diabo. E o diabo, e quando nós ouvimos o diabo, começamos a fazer essas coisas, começamos a seguir esse desejo da ganância. Mas, resumindo, voltando a sítios como os anos 60 e outros de Lisboa, por que perdemos esses sítios, no teu ponto de vista? Olha, do meu ponto de vista, eu acho que em Lisboa, propriamente dita, faltou uma política cultural séria. Uma política cultural séria porque eles sabiam, os políticos sabiam, quem fazia as notas. Os africanos mudaram esta cidade desde os anos 80, quando começam a surgir as grandes discotecas, espaços africanos, mudou totalmente, né? Eu trabalhei num espaço que era o Enclave, que já nos anos 70 pertencia ao grande cantor Bana, em que o Presidente da República Portuguesa, os políticos, os atores, todo mundo ia para lá, né? Ia lá para dançar, jantar, para dançar. Ora, o que eu acho, faltou mesmo uma política cultural e por outro lado também faltou uma política sobre as moradias, sobre as casas, sobre os residentes próprios em Lisboa, porque de certa forma não se salvaguardou um certo direito das pessoas. Por exemplo, porque eu disse que essa de Lisboa morreu. De há 7 anos para cá, a maior parte das pessoas nativas, eu não tenho estatística, pronto, mas vou dizer aquilo que é perceptível, né, nos bairros típicos, estou a falar da Alfama, da Moraria, porque eu morei na Moraria, eu morei em Alfama, desapareceram todas, só por uma questão, porque não tinham mais dinheiro para conseguir pagar as suas próprias casas. Né, e isto, famílias que já estavam aí há várias gerações. Eu penso que não é um problema fácil assim. Como é que você retira uma família assim? Várias famílias saíram, né? Eu falo neste sentido. Então, são essas pessoas que participam
e que fomentam também, de certa forma, a cultura nos bairros, né? Que havia aqui. Havíamos ali os amigos do Douro, os amigos não sei de onde, havia ali o Lusitano, os clubes, todos esses clubes. Exatamente, onde se passava a vida, onde se passava. Eu tocava em todas essas, até em casas de fado eu tocava, né? E isto já não temos. Então, houve aí uma falha qualquer, né? É claro que estão a surgir novos espaços e também com músicas ao vivo, não sei o quê. Mas eu, neste momento, eu estou num processo de conhecimento desta nova Lisboa. Ok. Né? Exatamente, estou no processo de conhecimento porque ainda estou um bocado... Eu fui tocar há uns tempos ali perto de Sintra, em Corus, e deparei-me com muita gente que já me seguia há muito tempo e eu já nunca mais o tinha visto. Fui tocar a Montemoro Novo, também tinha lá muita malta. Ou seja, as pessoas saíram do centro, mudaram do centro, né? E pronto, para a nossa tristeza, porque pronto, vamos adquirindo novos fãs, não sei o quê, mas aquela essência lisboeta praticamente desapareceu. Mas essas pessoas e essas associações que desapareceram de Lisboa, tu sabes se por acaso começaram ou fundaram outras associações ou abriram outros bares em outros sítios, não sei, mais na periferia ou em outras cidades? Ou seja, por que não tentaram de replicar o sucesso de Lisboa em outros sítios onde eles estão agora? Não, é assim, essas coisas não são assim tão fáceis, né? Quer dizer, quem está há décadas num sítio, no seu espaço, e de repente isto desaparece, não é de um dia para o outro, chega ali, olha, agora vamos fazer aqui. Não, as pessoas saíram exatamente porque não tinham dinheiro, né? E a conjuntura também mudou um pouco, está tudo mais caro agora, não é? E pronto, eu tenho contato com muita malta, cantores, músicos desses antigos, né? Há alguns espaços novos que estão surgindo, do outro lado do Rio também tem alguns espaços, não sei o quê, mas propriamente Lisboa, esquece. Mas transformamos nós agora o momento da Momento música, da o momento musiquinha, experimentamos aqui agora. Quer dizer, éramos eu curiosos. não perdi nada disto, eu continuo aqui, né? Tu nas músicas normalmente costumas tocar a música da tradição angolana, não é? Eu sei, conheço um gênero que é chamado coladeira, não é? Isto não é de Angola. É de Cabo Verde, Sim, desculpa. de Cabo Verde, Da Angola, então tens que fazer-nos ouvir Agora, uma ouvimos, música. estamos De Angola curiosos. tem semba, tem Semba, sim. tem o semba, tem a casucuta, tem quilapanda. Ok. Não sei o que vocês querem ouvir. Eu acho podes tocar o que sentires mais vontade. Não te inspira. O que te inspira. Estou muito curiosa. Padaria para Ok. Mas, não se pode comer muita noite. Não, logo nós vamos jantar, precisas ir a jantar connosco. Exato. Se quiser, a gente vai numa tasca depois. Eu mas costumo. eu queria ouvir este samba porque não percebo se é uma relação com o samba ou só é uma coisa casual. Eu acho que sim. Casual, samba, semba. É samba na São Puglia. primos. É samba na Puglia. O samba também é uma palavra angolana, né? Samba Ok. é uma palavra que vem do quimbundo. Ok. Kusamba quer dizer rezar. Rezar. Kusamba. Com samba. O samba. E temos muitas referências do bairro com o nome de samba. É uma coisa que se fala, né? Há muitas palavras do português que fala no Brasil que muitas são oriundas de várias línguas de Angola. Ok. Línguas são faladas. Até hoje os próprios brasileiros no Brasil eles estão muito interessados também em É verdade, há muita palavra brasileiras que têm origem do quimbundo. quimbundo, umbundo, Sim. as línguas angolanas. Então, é verdade que a samba tem alguma origem com semba? É assim.
Isto daria mais um outro programa. Uau. Ok. Maravilhoso. Rumba da madrugada. É isso aí. Maravilhoso. É isso aí. Que é da madrugada? É rumba. O título rumba, dessa música rumba, é rumba intitulada da Rumba da madrugada. madrugada. Lembramos que tu fizeste alguns álbuns, não é? Tem algumas produções, não é? Sim. Fiz três álbuns. O último foi em final de 2021. Ok. Sim, neste momento estou a preparar o outro. Quer dizer, na verdade já tenho as músicas todas feitas, né? Agora, como deve compreender, eu trabalho por conta própria. Sou um cantautor livre, independente, e as coisas às vezes demoram um bocadinho. Mas normalmente está. Que bom. Sim. Não há pressa. Não. Também porque participaste do festival, ficaste conhecido também no Macau, não? Onde? No Macau, estava a ler que estava num festival, como é que se chamava aquele festival? Em Macau? Estive em Macau. Sim, Macau. estive em Macau. É a segunda vez que eu lá vou. Estive em Macau no Festival da Lusofonia e depois fui mesmo para a China, para Zhuhai também, num festival também. Mas aí este ano também estive no festival estive na Itália. Festival de Jazz de Bari. Bellissimo. Mas já fiz duas digressões. A primeira em 2019, o sul todo de Itália. Passei pela Puglia, fui até... Tocamos aí em 19 ou 20 cidades. Ok. Até Ragusa também toquei. Ragusa? Ragusa, Palermo, Catania, Ariano Irpino, Taranto, Lecce, é por aí. E a tua ideia da Itália, ou do sul da Itália, qual é, afinal? Não, tem um jovem lá de Altamura, sim, que achou muito interessante, que seria bom que eu fosse lá fazer uma digressão. Então fizemos uma em 2019, também pelo sul, em algumas cidades também do centro, como Ariano Irpino, Terni, Trani e por aí fora. O resto lá. Muito pelo sul, Parabéns para Sim, pelo sul. 2021 também estivemos no sul.
E tivemos também no centro Que bom, de Itália. que bom, que bom. Torino também tive Torino? em Torino, sim. Torino, no outro lado. Ma e da gente do sul, qual é a tua recordação da gente do sul da Itália? Do sul eu gostei muito da Sicília, de Palermo, e gostei de Nápoles, né? Napoli, sì, sì. É assim uma coisa surreal. É verdade. Marca todo mundo, né? Mas incrivelmente ele me fez lembrar muito Angola. Ah, boa. Yeah. Eu A abertura da gente, não é? Sim, eu fui uma vez num café. Ok. Fui 3 vezes nesse café. Ok. E de três vezes que eu fui lá, das 3 vezes que eu fui lá, eles me fizeram o pedido e 3 preços diferentes. O primeiro mais caro, o segundo, mas assim, o terceiro foi baixo, como não, esse aqui agora é nosso. Yeah. Lembrou alguma originalidade, né? Foi autêntico, digamos, pelo menos. Sim, claro, mas gostei muito. Gostei muito. O centro é que gostei, foi assim um bocado interno, assim um bocado muito frio as pessoas, né? Muito, enfim, né? E notaste che ha una differenza culturale un po', Sì, molto grande. in varie zone d'Italia. Muito grande. Molto grande, è verdade. Io sempre dico. Ma invece Volta a parecer um outro país. È verdade, è verdade. Esatto. E con la comida, qual fu la tua relazione con la comida? Gostaste, non gostaste? É assim, a Achaste comida de demasiado? Nápoles gostei. No sul, em Palermo, Catania, comi algumas coisas boas. Depois, eu tinha sempre grande problema porque eu não como carnes vermelhas, né? Ok. Só como aves, peixe e outras coisas mais. E não como muita pizza, não. Como um bocado, né? Ele disse, lo focaccia, eu disse, no, por favor. Per favor. Per favore, già chega. Já chega, né? Depois de uma semana. Sim. Então, aquilo a gente fazia era... quando se tocava à noite, não tinha problemas, né? Eles, os próprios restaurantes, já tinham uma informação, então faziam mais ou menos uma comida para mim. E nos outros dias que não tocávamos, tínhamos ali o quartel-general, eu próprio que fazia comida. Ah, ok. Sim. Íamos ao supermercado e eu próprio cozinhava. Normalmente tínhamos sempre uma apart-hotel, uma casa com cozinha, e eu é que cozinhava. E tu viajavas com grupo? Ou... A primeira vez que fizemos isso foi em 2019, fomos um trio. Agora, em 2021, só fui eu mais um percussionista, né? Que já faleceu, o Galeano. Okay. Sim. Pronto, e então... Basta, nós estávamos sediados assim em Taranto, e de Taranto íamos para tudo quanto era cidade, né? Okay. Regressávamos sempre a Taranto, ficávamos 1-2 dias, depois íamos novamente. Boa, como foi o primeiro contato? Como conseguiste divulgar a tua música na Itália? Foi através de uma amizade? Foi através de alguns artistas que estiveram lá, artistas brasileiros, são meus amigos, e eles estavam à procura mais ou menos um artista com as minhas características. E estes brasileiros é que passaram, não, tem um músico em Portugal, o Charles Correia, assim. E eles depois contactaram-me, e foi através... Aquela assim, rede, não é? Sim. A tua popularidade chegou até a Itália. Boa. Eu estava curiosa de saber, porque tu não és só um artista que está ligado à música. Fizeste também outras coisas, certo? Não só música. Sim, a música eu tive que optar, né? Porque a ideia, há 20 anos, por exemplo, fiz aí um curso de teatro e cheguei a fazer uma apresentação no Teatro Ibérico. E depois tinha sido convidado que era para participar numa peça no Teatro Dona Maria. Que era a Mônica Sequeira, uma grande atriz brasileira que fez esse curso e disse, não, eu preciso de você. Só que na altura estava entre o teatro e a música. Eu tinha uma coisa para fazer muito importante, a música, e não conjugava, não conciliava. Aí eu tive que escolher a música, né? Com muita pena, porque o teatro é preciso estar predisposto, ele ocupa muito tempo. É muito. E a música para mim, a música também me ocupa muito tempo, porque eu
não fico só pelas canções tocadas, mas eu faço, conforme disse, trabalho de investigação e composição, né? Então, quando não estou na rua, estou a fazer o meu trabalho, estou a fazer as minhas agendas, estou a fazer os meus contactos, respondendo, faço tudo. Então, eu tive que não... Escolher. Exatamente, que escolher. Entretanto, mas ainda assim, eu fui convidado para participar numa coprodução luso-brasileira, de um filme um filme documentário. Estive em Lisboa e lembrei-me de você, que eu também entro como ator. E depois tem uma série de comédia que é o Querida Preciosa, que passou na RTP África, feito por atores angolanos, que também participei e também uma das minhas músicas é que dá o genérico do filme. Lindo. E a outra produção também, que é o Café Kwanza, uma série de comédia também feita aqui em Portugal, que apresentei em 2 ou 3 temporadas já na televisão, que também eu fiz a música e também participo como ator. Uau, apenas ambas as coisas só foi no episódio, né? Ok. E depois ainda fiz a música para um filme documentário do Rui Simões, que é sobre os 40 anos do Bairro Alto. Uau! Sim, sim. Isso quero conhecer. Exatamente. Uau, lindo. Yeah. Ok. E tu gostas do Bairro Alto? Atualmente, achas mesmo que... Atualmente não. Está uma coisa assim... Já passou. É verdade que já passou. Eu sou um apaixonado. O Bairro Alto já foi, né? Já foi. Ou seja, nós conhecemos a transformação do Bairro Alto e agora mais turística, etc, claro, etc. claro. Mas ainda eu acho que estou a começar a concordar com ele, que guarda uma alma da multiculturalidade. Eu, para dizer a verdade, eu já há muitos anos que eu não vou ao Bairro Alto. Até porque tinha lá um músico que tocava comigo, que tinha lá um espaço, e nós ensaiávamos lá a noite toda, durante a semana toda estávamos lá, às vezes até às 4, beber um copo de vinho, mas sempre a trabalhar, né? E então havia muitas pessoas que entravam lá, às vezes turistas entravam, ficavam assim, com medo de, não, entra, senta, bebe um copo. Não pagar. Não é preciso beber. Ele achava isso. Eles são loucos, né? Eu já fiz lá umas festas, né? Que é, no dia dos meus anos eu estendia uma mesa, comprava tudo, comida e tudo, bebida, e a porta estava aberta, entrava quem quisesse entrar. Okay. Ainda existe esse sítio? Não, porque pronto, o meu amigo depois teve um outro projeto, eu também fui para outro projeto, acho que alugou a casa, uma coisa assim, eu não sei, não faz uma ideia, e nunca mais fui ao Bairro Alto. Fui sim para uma festa em fevereiro, que eu fiquei em janeiro, que eu fiquei o mês todo de dezembro em Angola. Ok. E eu fui para uma festa de uma moça. Bom, eu só vou lembrar do Bairro Alto e vou apanhar uma bebedeira, né? Ok. Mas tive uma infelicidade muito grande, porque no dia que eu estava lá dentro, eu recebi uma chamada de Angola dizendo que a minha irmã tinha falecido. E aí me estragou o dia, por isso nunca mais voltei ao Bairro Alto. Ela tinha morrido na Namíbia e tal, foi uma coisa muito dolorosa. E nunca mais fui ao Bairro Alto até hoje. Pronto. Tá bem, então vou voltar. Estamos perto do final. Talvez eu não sei se eu tenho uma última pergunta, se tu tens uma última pergunta. Não, vais com a tua. Não, uma pergunta, eu não sei, Daphne, se tens uma pergunta primeiro de mim. Podemos fazer 2 perguntas depois. Vai. Não, a pergunta que eu tinha era, agora tu como estás a ver a Angola, quando tu voltas de vez em quando lá, achas que há futuro para Angola, ou é sempre aquele problema dos políticos muito ainda mais gananciosos talvez dos europeus, que eu ouvi falar, disseram assim? Que achas da Angola? Como é a tua impressão? Há uma mudança ou não? Houve uma grande mudança, foi mudança para o pior. Ok. Mas aquela guerra acabou afinal, não? A guerra acabou já há muitos anos, acho que foi no princípio dos anos 2000, acabou a guerra e, curiosamente, enquanto houve guerra, nós vivemos sempre muito bem. Acabou a guerra, vive-se muito mal. Eu fui em dezembro, eu nunca tinha visto.
Até então, quando vivia em Angola, as pessoas que eu via a irem procurar o contentor para comer eram as pessoas malucas. E não eram pessoas que estavam num estado de pobreza que lhes obrigasse a isso. Mas eu agora vi. E a situação está muito mal. Ok. A situação, digo, está muito... Eu saí de lá doente, eu vim doente da cabeça, porque o país, aquilo que eu vi, o país parece que está bloqueado. Sai tudo para fora e nada fica. Estamos a falar de situações básicas. Ok. Situações básicas, né? E um país com aquela grandeza, com aquelas potencialidades que o país tem, revolta qualquer um, né? Pois. Independentemente de quem esteja lá a mandar, revolta qualquer um. E o que mais dói para nós é de facto a conivência das grandes potências dos países ocidentais. Ainda aquela... Agora mais do que nunca. Ainda mais do que nunca. Claro. Agora mais do que nunca, porque hoje em dia parece que vivemos assim num faroeste. Ok. Não é? Está a regredir muitas coisas. E não sei, o caso de Angola é um caso muito sério, né? Não sei. Quase sem palavras, não é? Exatamente. Não, olha, eu não sei se vocês gostariam de ouvir uma última música para darmos uma boa noite. Olha, ainda muito obrigado pela tua presença aqui. Ok, eu que agradeço também o vosso convite. Uma honra. Antes de começar a tocar, aproveito para perguntar se já tens agendado os próximos concertos cá em Lisboa? Pronto, eu tenho uma residência na Casa Mucambo todas as sextas-feiras, né? Estarei na sexta-feira, na sexta-feira à tarde vou estar ali na Torre dos Descobrimentos. Boa. Já percebeu? Vamos lá, vai haver um evento sobre reflexão sobre esses 50 anos, né, de 25 de Abril, em que vai estar também a Selma Musso. Não vai ser música, mas vai ser uma palestra em que nós vamos pôr aquilo que é que nos vem à cabeça sobre esses anos todos, né? O que é que foi, o que é que não foi. E depois, neste momento, eu tenho tido alguma dificuldade de tocar com a banda, porque está todo mundo querendo música e ninguém quer pagar. E eu prefiro não tocar. Já pedimos-te desculpa em antecedência, então não achei que... E eu prefiro não tocar, né? Okay. Porque acho que as pessoas que tocam comigo, os meus colegas, são profissionais muito bons, e há certas propostas que eu considero um insulto. E então eu prefiro não tocar. Claro. Fazes bem, porque isto, para quem toca, sabe que é muito bom, pelo menos claro. Vai ter uma base do... Exatamente, é isso. Mas pronto. Ok, então quando quiseres, podes tocar uma música à vontade. Tá bem. Uma que qual é sentir inspirado.
Dominga Maria de Teresa, Dominga Maria de Teresa, foi apanhar uma chimbombo para ir chorar no bungo. Foi apanhar uma chimbombo para ir chorar no bungo. Mana chica de Amacongo, afuequia, chica de Amacongo, afuequia, mana chica de Amacongo, afuequia, chica de Amacongo, afuequia. Quando me lembro daquela senhora, oh, oh. Quando me lembro daquela senhora, com balaio na cabeça, com seus panos tão lindos, seu sorriso era tão grande pra toda a gente, pra toda a gente. Quando me lembro daquela senhora, quando me lembro daquela senhora, com balaio na cabeça, com seus panos tão lindos, seu sorriso era tão grande pra toda a gente, pra toda a gente, pra toda a gente, uauê, pra toda a gente. Com seus panos bem abertos me dizendo: aqui só volto amanhã. Veio com seus panos bem abertos me dizendo: aqui só volto amanhã. Suas lágrimas correndo dos seus olhos estão molhando meu coração até me abraçar. Suas lágrimas correndo dos seus olhos estão molhando meu coração até me abraçar. Veio com seus braços bem abertos me dizendo: aqui só volto amanhã. Suas lágrimas correndo dos seus olhos estão molhando meu coração até me abraçar. Suas lágrimas correndo dos seus olhos estão molhando meu coração até me abraçar. Mana chica de Amacongo, mana chica de Amacongo, Wafwekio ngana se, Wafwekio. Microfono Marantz, io e Daphne. Deixa eu desligar aqui o telefone. Microfono castrato. Microfono castrato 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Aquele microfone chamamos castrado porque... Não se diz castrado em português? Castrado. Castrado é alguém que... Castrado é um castrado. Castrado Não, não, acabamos de dizer. Ed, tens que metê-lo na boca. Perché? Perché per stare só embaixo daquele. Ah, tá bem. Ficar assim, Tá bem. Ah, colado. Tá bem. Ok, a boca. Ok. Ma che hai detto castrado? Bellissimo. E ricordo. Linda todos. Linda todos. Obrigado, ciao. De nada, de nada. Obrigado. Iscriviti al canale.
iscriviti al canale. Ora